Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Quando o voo 522 da Helios Airways saiu de Larnaca, no Chipre, em direção a Praga, na República Tcheca, as 121 pessoas a bordo jamais imaginaram que aquele seria o último dia de suas vidas. Era agosto de 2005 e depois do voo perder o contato com o solo, o avião, um Boeing 737, foi interceptado por dois caças enquanto sobrevoava em círculos a cidade de Atenas, onde haveria uma escala. Ao avistarem a aeronave, os pilotos do F-16 logo perceberam que alguma coisa de errado havia acontecido. O copiloto estava desacordado em cima dos comandos, não havia sinal do comandante e as máscaras de oxigênio estavam livres na cabine dos passageiros. 40 minutos depois, o avião colidiu com o solo, matando todos a bordo. Por mais que o sobrenatural pareça estar envolvido, a verdade é muito mais humana. Logo após 5 minutos da decolagem, a 3.670 metros de altura, o alarme de altitude da cabine tocou, o que deveria ter feito a tripulação parar de subir com o avião. O problema é que ele não foi identificado de forma correta. Por ter o mesmo barulho do aviso de configuração de decolagem, que avisa que o avião não está pronto para partir e só toca quando a aeronave está no chão, a tripulação acabou se confundindo e ignorou o aviso. O que eles não sabiam é que havia um problema na pressurização do avião. E à medida com que ganhavam altitude, menos oxigênio a aeronave tinha. Uma perda da pressão que, diga-se de passagem, não foi notada e seria responsável pela tragédia a seguir. Depois de várias luzes de emergência aparecerem no painel de controle, os pilotos entraram em contato com o Departamento de Operações da companhia aérea para relatar um problema com o ar-condicionado. Alguns minutos depois, os pilotos também entraram em contato com o engenheiro que fez a manutenção do voo antes da decolagem, mas ao que parece, o comandante já estava tendo os sintomas da hipoxia, que é a ausência de oxigênio nos tecidos do corpo. Isso pode deixar as pessoas sonolentas, causar dores de cabeça e levar até mesmo ao desmaio. Quando o engenheiro perguntou se o painel de pressurização estava definido como alto, o comandante aparentemente ignorou ou não entendeu a pergunta e foi desligar o alarme. Logo em seguida, ele levanta uma última questão, que também foi a última comunicação transmitida pelo avião. Onde estão os disjuntores do circuito do resfriamento do meu equipamento? A parte mais triste da situação é que o problema poderia ter sido resolvido facilmente, caso tivesse sido identificado o quanto antes. Seria preciso apenas acionar o botão para ativar a pressurização da aeronave. Mas como isso não aconteceu, o voo 522 continuou subindo sem estar pressurizado e, consequentemente, dificultando cada vez mais a respiração dos tripulantes e dos passageiros. Quando o avião já estava com altitude de pouco mais de 5.400 metros, as máscaras de oxigênio foram acionadas na cabine dos passageiros. As pessoas ainda estavam conscientes até aquele momento e conseguiram colocar as máscaras sem maiores problemas. Mas o equipamento só contava com cerca de 15 minutos de oxigênio. Então, esse não era um recurso ilimitado. A questão é que 15 minutos era o tempo necessário para que a aeronave diminuísse a altitude até que fosse considerada segura. Em um intervalo de quase 40 minutos, o Centro de Operações tentou entrar em contato com o avião por ao menos 19 vezes. Só que não houve nenhuma resposta. Nesse meio tempo, a aeronave continuou subindo e entrou no modo piloto automático, já que a tripulação ficou incapacitada de manusear o avião por causa da perda de pressão. O voo 522 só parou de subir quando chegou a 10.400 metros de altura. Momento esse que continuou voando até o seu destino em Atenas. Só que, como não havia ninguém lá dentro em condições de pousar, e muito menos de responder às mensagens do controle de tráfego aéreo, a aeronave passou a voar em círculo nas redondezas da cidade. Basicamente, esse é o padrão de espera.
Só que, como não havia sinal de que o voo 522 iria pousar, 2 caças gregos F-16 foram enviados para interceptar o avião e investigar o que estaria acontecendo em seu interior. De acordo com os registros, eles decolaram às 11 horas e 5 minutos e só acharam o avião 19 minutos depois, às 11h24. Se pegarmos de base o que já aconteceu na história da humanidade, uma das primeiras coisas que naturalmente as autoridades imaginaram foi que o avião havia sido sequestrado por terroristas. Só que, para surpresa dos pilotos dos caças, a cena que os dois conseguiram ver em pleno ar não fazia o menor sentido. A começar pelo assento do comandante, que estava vazio, e enquanto o copiloto estava caído em cima dos controles do avião. Os passageiros estavam em suas poltronas com as máscaras de oxigênio. A cena ficou ainda mais estranha logo em seguida, quando o comissário de bordo, Andreas Padromo, apareceu consciente na cabine dos pilotos. E não apenas ele, na verdade. A namorada do comissário, Harris Charalambos, também estava lá. Pelo que foi possível ver, os dois conseguiram se manter acordados porque estavam usando suprimentos de oxigênio portátil. Quando os caças os viram, Andreas até acenou para um deles antes de tentar controlar o avião. Mas como ele faria isso? Você me pergunta. Acontece que Andreas possuía uma licença de piloto comercial. Então ele imaginou que poderia ajudar na situação, mas, infelizmente, logo ele descobriria que não tinha conhecimento dos comandos de um Boeing 737. E mesmo com a ajuda da namorada, nada deu certo. Até porque, instantes depois de entrarem na cabine, a falta de combustível fez o motor esquerdo da aeronave pegar fogo. Nesse momento da história, o avião já estava voando há mais de 2 horas. Assim que o motor parou de funcionar, a aeronave começou a descer. E 10 minutos depois, lá se foi o motor direito, devido à falta de combustível. Para uma tragédia praticamente anunciada, o comissário Andreas Padromo ainda tentou recuperar o controle, mas, ao perceber que não conseguiria evitar o que estava por vir, ele apenas fez o possível para desviar o avião de Atenas. Dessa forma, ele poderia evitar vítimas no solo. Só que, infelizmente, ele não conseguiu fazer muito pelas pessoas dentro do voo 522. Com a queda do Boeing 737, em um terreno montanhoso na cidade de Maratona, os 115 passageiros e 6 tripulantes perderam suas vidas. Uma tragédia que poderia ter sido evitada em vários momentos e que talvez tivesse outro final se houvesse mais tempo. Isso porque as autópsias feitas nas vítimas revelaram que todos ainda estavam vivos quando o avião atingiu o solo. Só não foi possível determinar se estavam conscientes. Desde então, os aviões comerciais passaram por algumas mudanças para que esse tipo de tragédia não aconteça mais. Por exemplo, agora, um novo alarme é utilizado quando ocorrem problemas de pressurização, já que assim não haverá mais dúvidas por parte dos tripulantes. Além disso, novos modelos de aeronaves ainda contam com sistemas automáticos para emergências desse tipo. Um deles não permite que a aeronave suba consideravelmente se for detectado o não funcionamento da pressurização da cabine. Já o outro faz com que o voo desça quando acontece a despressurização. O fato é que quando as autoridades foram investigar todo o histórico do Boeing 737 naquele dia, a resposta para o que causou essa tragédia começou a tomar forma. Digamos que os problemas não tiveram início no ar, mas sim quando o avião estava no aeroporto. Antes dos passageiros subirem a bordo, a aeronave passou por uma manutenção de rotina, enquanto ainda estava em Larnaca, no Chipre. Os engenheiros responsáveis fizeram alguns testes durante a verificação de vazamento da pressurização do Boeing, e para isso foi preciso alterar o sistema de pressurização para manual. Assim, os engenheiros evitariam o funcionamento dos motores durante a verificação. O problema é que o sistema deveria ter sido colocado no modo automático depois da manutenção de rotina. Mas os engenheiros se esqueceram. Uma vez que o sistema ficou no modo manual, caberia aos pilotos
administrar a pressurização da aeronave. No modo automático, o avião é pressurizado sozinho conforme ganha altitude. E por mais que esse tenha sido um descuido, ele poderia ter sido revertido antes ou durante a decolagem, já que seria necessário apenas acionar o botão. O padrão é que ele seja checado ao menos 3 vezes antes do avião atingir grandes altitudes. Mas acabou que a configuração errada não foi vista pelos pilotos. Foi uma terrível fatalidade que nós esperamos que não se repita nunca mais. Deixe nos comentários se você gostaria de saber mais histórias envolvendo aviação e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!